A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 11 das lições bíblicas jovens, que tem como título Santidade Integral. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema Separados para Deus. E hoje estaremos comentando a antepenúltima lição do trimestre, a lição de número 11, Santidade Integral. Então, neste estudo, nós vamos abordar a santidade requerida por Deus, ou seja, o Senhor Jesus quer que o homem, que o ser humano seja totalmente santo, porque ele criou o homem com corpo, alma e espírito. Então essas três partes do ser humano, ela tem que ser guardadas irrepreensivelmente para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo escreve a sua carta, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Então esse é o tema de hoje. Então nós vamos estudar esses três aspectos, ou seja, essas três partes da humanidade, do homem, do ser humano, corpo, alma e espírito. No primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre o ser humano integral, ou seja, ele é composto tanto de espírito, quanto de alma e quanto de um corpo. E duas partes fazem do homem imaterial. E do homem material, vamos falar então nesse sentido. O homem é composto por três partes: corpo, alma e espírito. Agora, se eu fizer a separação entre material e imaterial, o homem é composto de duas partes: da parte material, corpo, e da parte imaterial, alma e espírito. Na totalidade, seriam três partes distintas, se eu não levar em consideração o conceito de parte material e parte imaterial. Então, o homem, ele é um ser integral, composto de três partes, uma parte material e outra parte imaterial, sendo essa parte imaterial por duas partes, que é a alma e o espírito. Então, dentro desse conceito de integralidade do ser humano, o autor vai trazer duas perspectivas. Ele vai trazer a perspectiva grega e a perspectiva judaica. Como é que essas concepções tinham a influência no primeiro século? Primeiro tinha a concepção grega. A concepção grega é que o corpo humano, o ser humano era um ser dicotômico, ou seja, ele só possuía apenas duas partes, que era o corpo e a alma. Na visão grega, na visão helenista, o ser humano tinha duas partes, como nós estamos falando, o corpo e a alma. Nesta visão grega, nessa visão helenística, o corpo era a parte má do homem, era considerado o aprisionamento da alma. Então, para o grego, o corpo era uma parte má, a alma era a parte boa. Entretanto, a alma estava presa ao corpo, que era mau. Então, para o grego, o corpo era o aprisionamento da alma, ou seja, era a prisão, era o que impedia a alma, era o que estava ali aprisionando, porque era má. O corpo era mau para os gregos e a alma não, a alma era a parte boa. Então, com esta visão, eles desvalorizavam o corpo. Ou seja, o que se fazia no corpo ou o que deixava de se fazer não causava interferência nenhuma para eles, no caso, no sentido, no entendimento grego, para o mundo espiritual e para a própria pessoa. Porque se o corpo é mau, então o que eu fizer de mal com o corpo não interferiria a alma, porque a alma era o bom, era o lado bom que estava presa ao corpo. Essa era a visão grega. Já na concepção judaica, a concepção judaica era totalmente contrária à visão grega. Por quê? Porque a visão judaica, ele considerava o ser humano em sua totalidade. Vale frisar também neste ponto que existia sim essa correlação, porque o povo do Antigo Testamento ainda não tinha essa
plenitude do conhecimento como nós temos hoje, porque foi um conhecimento, foi um ensinamento progressivo das Sagradas Escrituras que culminou com o Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós entendemos de forma clara e bem sucinta, embora tenha, sim, lampejos no Antigo Testamento de que o ser humano era composto tanto de alma, de corpo e de espírito, mas a visão judaica, vale frisar isso, eles não tinham essa compreensão desse lado imaterial ser composto de duas partes, como o corpo e o espírito. Por isso, algumas vezes no Antigo Testamento eles falam da alma e do Espírito como se fosse a mesma coisa. Por quê? Porque é um ensinamento progressivo que culminou no Novo Testamento, conforme o autor da lição fala, que no Novo Testamento Paulo recebeu essa influência de ensinamento judaico. Embora Paulo, meu irmão, fosse um doutor, fosse uma pessoa letrada e conhecesse tanto a cultura grega, quanto a cultura romana, quanto a cultura judaica. Mas quando ele vai escrever as suas epístolas, ele vai falar algumas coisas sobre o ser humano, essa parte integral do ser humano, falando das partes que compõem o ser humano na sua integralidade, ele vê o ser humano como um todo. Por isso foi ele quem, inspirado pelo Espírito Santo, nos falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui coloca de forma clara as três partes que compõem o ser humano. Então é esta visão que Paulo tinha, inspirado pelo Espírito Santo, que foi inspirado por Deus. No caso, Paulo, inspirado por Deus, escreve mostrando a integralidade do corpo humano. E ele tinha conhecimento da cultura grega, da cultura romana e da cultura judaica. Porém, o que prevaleceu é o ensinamento que mostra a totalidade da composição do ser humano. Corpo, parte visível, alma e espírito, parte invisível ou imaterial. O autor vai falar sobre o corpo, a parte material do ser humano. Então, diante dessa influência que os gregos fizeram no primeiro século, surge algumas doutrinas no primeiro século chamada de gnosticismo. Os irmãos já certamente ouviram falar, o autor da lição vai falar sobre os gnósticos. Os gnósticos tinham uma visão grega quanto ao corpo. Ou seja, para o gnóstico o corpo não prestava. Para o gnóstico o corpo para nada servia. E se para o gnóstico o corpo para nada servia, surgiu até falsas doutrinas, ensinamentos de que Cristo como Deus encarnado, na verdade ele não acreditava em Cristo Deus encarnado, na verdade ele acreditava como Cristo, como ser superior, um espírito evoluído que não era corpo, tinha aparência de ser humano, mas não era corpo físico. E João, apóstolo de Jesus, combate isso, principalmente na sua primeira carta, já nos primeiros versículos, ele vem falando, ao qual ouvimos, ao qual vemos e ao qual tocamos, para mostrar que Cristo veio em corpo. E o que não acredita que Cristo veio em carne, meu irmão, é o espírito do anticristo já agindo naquele ser humano. E esse tal não é de Deus, é do maligno. Então o autor vai falar sobre essa parte, sobre esses extremos que eram ainda utilizados ali no primeiro século e ainda hoje é comentado como se o corpo para nada servisse. E tem pessoas dentro do meio cristão, dentro do meio evangélico, que tem essa percepção, que tem esse entendimento, ou seja, eles fazem o que querem, ou seja, andam de forma desregrada, andam de forma que usam o corpo para coisas torpes e falam que Cristo só quer o coração, Cristo só olha o interior. Esqueceram de ler 1 Tessalonicenses 5:23. E muitas pessoas vivem como Cristo não quisesse nada com o seu corpo, que Cristo fosse apenas como muitas pessoas falam, açougueiro, só quer o coração, e não entende que Cristo trata o ser humano na sua totalidade, tanto o corpo, quanto a alma, quanto para o espírito. Até porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então a visão gnóstica de que o corpo é mau e eles faziam o que queriam do corpo. Eram dois extremos. Uns faziam o que queriam com o corpo, outros já
não faziam, ou seja, se isolavam, ou seja, eram dois extremos. Mas nas Sagradas Escrituras, nós lemos e entendemos que o corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Agora imagine, se o corpo é o templo e morada do Espírito Santo, o que é que eu devo fazer com o templo, com a morada do Espírito Santo? Eu devo viver desagradando a Deus através do meu corpo, ou seja, em bebedices, em prostituições, em torpeza, mostrando partes exacerbadas do corpo, ou seja, causando até o pecado de lascívia, que é uma obra da carne. Ou seja, a obra da carne está tudo relacionada ao corpo. É aquilo que se vê, é aquilo que se faz com o templo do Espírito Santo. E as pessoas não estão entendendo que Deus quer que sejam guardados plenamente irrepreensíveis para a sua vinda, tanto o espírito como a alma e também o corpo. Paulo fala sobre isso e nós temos que entender. E neste primeiro ponto, o autor vai encerrar falando sobre a alma e espírito, a parte espiritual do homem, do ser humano, alma e espírito, a parte material, a parte espiritual, a parte invisível, é o que compõe o ser humano interior, é a parte interior que habita no nosso interior. O homem comum, meu irmão, ele tem um espírito humano. Observe que nós estamos falando aqui do espírito, é do espírito humano. O homem é composto de corpo, alma e espírito humano. O ímpio, o espírito dele está adormecido. Vamos falar adormecido, porque na verdade está morto, porque ele está morto em delitos e pecados. Ou seja, enquanto ele não confessa a Cristo, não aceita a Cristo, o seu espírito está adormecido. Porque ele não tem um relacionamento com Deus, porque é através do Espírito que o ser humano se relaciona com Deus. Por isso o homem ímpio, você olha, ele vive pelos anseios da alma. Ele vive fazendo os desejos da alma. Por quê? Porque a alma, ela tem um contato mais para o lado do corpo. Por isso o autor coloca que a alma humana, ela é a sede da personalidade, é o lugar dos sentimentos, é o lugar das emoções, é o lugar das decisões. E o homem, quando é guiado pelos desejos e anseios da alma, ele tende sim a fazer as coisas da carne, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus habitando nele, seu espírito está adormecido, ele não tem relacionamento, ele não tem comunhão com Deus. Mas o que nós devemos entender é que o homem, como parte imaterial do seu ser, ele tem a alma e ele tem o espírito. O autor deixa para nós aqui alguns versículos para mostrar esse lado imaterial. Tanto no Antigo Testamento já era falado desse lado imaterial, conforme ele fala aqui em Isaías, capítulo 26 e versículo de número 9, fala: com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim madruguei a buscar-te. Mostrando aqui que no Antigo Testamento já havia essa separação. Esse versículo deixa muito claro. A alma não é a sede dos desejos, dos pensamentos, o lugar das emoções, dos sentimentos. Então ele fala: com minha alma te desejei de noite. Ou seja, decisões, pensamentos, sentimento, desejo de querer. E depois ele prossegue: com o meu espírito, que está onde o espírito do homem, dentro dele, madruguei a buscar-te. Ou seja, ele está mostrando que o relacionamento com Deus é através do Espírito. Com a alma eu tenho desejo, eu tenho vontade, é a volição, como nós falamos. Mas com o Espírito eu me relaciono com Deus. O Espírito é que tem esse contato íntimo com o Senhor. O Espírito, meu irmão, é o que mantém o homem em contato com Deus. Isso no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, o autor vai citar o que Maria fala em Lucas, capítulo 1, versículo 46 em diante. Vamos ver o que fala esses versículos. Lucas 1:46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Olha aí, a alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus,
meu Salvador. Aqui está mostrando de forma bem clara a separação que há. A alma é uma coisa, o espírito é outra. Tanto no Antigo Testamento, embora os judeus ainda não tivessem percebido isso, e no Novo Testamento culminou esse ensino nas Sagradas Escrituras, mostrando de forma clara que o ser humano é composto tanto de alma, quanto de espírito e de corpo. O segundo tópico da lição, para nós andarmos para o encerramento da nossa lição, é falar sobre a santidade do espírito e da alma. Aqui o autor vem mostrando que Cristo, quando morre, ele morre não apenas para salvar o espírito do homem e a sua alma, não apenas a parte material, imaterial, mas a parte material. Jesus Cristo morreu para resgatar o humano em toda a sua totalidade. O ensinamento que era feito pelos gregos e pelos gnósticos não tem base nas Sagradas Escrituras, porque o próprio Evangelho nos mostra que Cristo ressuscitou em corpo, em alma e em espírito, até porque as pessoas, quando ele ressuscitou, as pessoas reconheciam a Cristo e pediam para tocá-lo, porque foi assim que aconteceu com Tomé. Cristo disse: vem, Tomé, coloca o dedo e vê que de fato é o meu corpo, só que agora ele está transformado, porque na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo não vai vir apenas buscar o espírito e a alma, não, mas vai vir buscar o corpo. Não é à toa que vai acontecer a redenção do corpo. O corpo que nós tantos falamos que é sim, faz parte da natureza humana. A natureza humana habita em nós através do nosso corpo, ou seja, nós temos essa tendência natural da natureza humana que está dentro do nosso corpo, e é isso que vai ser transformado. O nosso corpo hoje, que está sujeito ao pecado, as coisas dessa vida, vai ser transformado em um corpo incorruptível. Então Jesus ressuscitou em corpo, em alma e em espírito, e assim ele vai fazer com aqueles que o professam e guardam a sua palavra em seu coração. Cristo vai vir buscar o homem que morreu professando-o como Salvador. O homem será ressuscitado em corpo, em alma, em espírito. O espírito e a alma já está guardadinho, só esperando a ressurreição do corpo, porque o corpo também vai ser ressuscitado. Essa é a esperança do cristão. A santificação do espírito. Essa santificação do espírito, eu falei para os irmãos que o espírito do homem que não confessa a Cristo está adormecido, está distante de Deus. Essa santificação acontece no momento que o homem confessa a Cristo, ou seja, no momento da sua justificação, da sua regeneração. Há uma lavagem do espírito e aquele homem tem o seu espírito vivificado, porque é Deus quem vivifica o espírito do homem que está adormecido, e aquele homem agora começa a andar agora em espírito. O seu espírito agora está ativo para ter um relacionamento com o Criador, com aquele que fez tudo pela sua vida. E é isso que o autor aqui está nos mostrando, que estávamos mortos espiritualmente, mas hoje temos comunhão com Deus através de Cristo, porque Cristo trouxe essa reconciliação. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva foi criado em corpo, alma e espírito, em sua totalidade, que é o ser humano por completo. E Deus falou para eles que a partir do momento que eles comessem da árvore do fruto do bem e do mal, que eles pecassem, eles morreriam. E quando comeram, morreram. Não fisicamente, mas espiritualmente. Por quê? Porque seu espírito deixou de ter a comunhão, relacionamento com Deus. Então a morte espiritual, meu irmão, como o homem já nasce hoje em pecado, até ele ter um encontro com Cristo, ele está morto espiritualmente. E quem faz esse espírito reviver e ter um relacionamento com Deus é o seu espírito que está adormecido. E Deus santifica o espírito justamente neste momento, quando o homem diz que eu quero Cristo como meu Salvador e meu Redentor. O ser humano está tendo contato com Deus através do seu espírito que foi vivificado. Então o espírito tem que ser santificado ao corpo e por fim a alma. Na justificação e santificação iniciais, o pecado é perdoado e removido.
Todavia, a velha natureza continua presente em luta constante para sobrepor sobre o intelecto, a emoção e a vontade, que a gente falou, que a alma é a sede da personalidade do homem, dos seus sentimentos, das suas vontades, dos seus desejos. O homem aceita Cristo, mas ele está em um processo de santificação. É a santificação contínua, que o homem aceita Cristo, mas mesmo assim ele ainda está sujeito a pecar e ele vai pecar. Mas ele não tem o desejo de pecar, ele peca devido à sua natureza humana. Então o homem tem que entender que ele deve buscar a santificação através da palavra de Deus, através da oração, através do estudo da palavra de Deus, porque Cristo próprio falou: Deus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos santifica, nos liberta, nos cura de toda a armadilha que esteja preparada para nos fazer cair no pecado. Para encerrarmos, vamos falar sobre a santificação do corpo. O autor vai falar sobre dominando a concupiscência da carne. A concupiscência da carne, concupiscência quer dizer isso, é o que eu desejo. O que tem um forte desejo, aquela cobiça exacerbada é concupiscência. Então, dentro dessa perspectiva da concupiscência da carne, isso está mostrando que aquele que tem essa concupiscência da carne, ele tem uma falta de domínio sobre os seus prazeres carnais. E a concupiscência da carne, que plenamente vai falar Paulo também sobre isso, sobre as obras da carne, é tudo aquilo que está relacionado ao que eu posso fazer com o meu corpo. Então prostituição, glutonaria, bebedice, tudo que eu faço através do meu corpo para desagradar a Deus é pecado, é cobiça. E não adianta, meu irmão, muitas vezes a gente vê as pessoas falando que foi o inimigo que colocou essa pedra de tropeço. Talvez tenha sido ele, mas o homem peca por escolha própria. Ninguém peca porque outra pessoa o obrigou, ou outra pessoa fez que ele pecasse, não. O homem peca por causa da sua própria concupiscência, ou seja, por causa do seu próprio desejo. Por isso, Tiago, quando está escrevendo, em Tiago capítulo 1, versículo 14, ele fala: mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo. Quando o ser humano peca, não adianta colocar a culpa em Satanás, não adianta colocar a culpa no vizinho, no irmão ou qualquer outra pessoa. Você pecou porque você foi atraído, porque você foi engoldado pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo. Então, meu irmão, quando você for tentado e cair, você caiu porque você foi engoldado pelo seu próprio desejo. Não foi por causa do diabo, não por causa do irmão, não foi por causa de você mesmo. Você pecou porque você é pecador, mas você não resistiu à tentação. E nós já vimos em lições passadas que ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Então, cedeu à tentação, pecou. E pecou porque você deixou ser engoldado e atraído pelo seu próprio desejo. Dominando a concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos. Observe que o autor aqui está fazendo referência ao que João escreveu na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, falando sobre a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Aí o autor pegou esse texto e veio falar sobre essa santidade no corpo. E nesse ponto aqui da concupiscência dos olhos, ele vai mostrar que os olhos, como Cristo falou, são as janelas da alma, ou seja, aquilo que você vê é aquilo que muitas vezes você vai ser atraído e engoldado. Então nós devemos ter cuidado sim com o que nós estamos olhando, com o que nós estamos vendo, porque as janelas da alma são os olhos. Então aquilo que eu vejo é aquilo que muitas vezes vai descer ao meu coração. E o autor dá exemplo disso quando Davi peca com Betseba, que ele olha, e quando ele olha, ele deseja, ou seja, a cobiça já cresceu em seu coração. Foi assim que aconteceu com Eva também. A Bíblia fala que Eva olha para o fruto e vê que era bom
para se comer. Ou seja, a janela da alma são os olhos. Então devemos controlar, dominar a concupiscência dos olhos, o desejo com aquilo que nós vemos, o desejo com aquilo do que olhamos. Olhar não é pecado, mas desejar, cobiçar, desceu ao coração, já pecou. E é isso que Cristo fala já na nova aliança, mostrando sobre o pecado de adultério, quando ele fala no Sermão do Monte. Não só o pecado do adultério, quanto os outros pecados que achavam que o cometimento dele só era através da consumação. E Cristo vem, não é assim não. Antes se falava que aquele que adultera, que pecar, é adúltera. Por quê? Porque dormiu, deitou com uma pessoa que não é o seu companheiro, sua esposa, seu esposo. Mas agora, só em olhar e desejar em seu coração, já pecou. Ou seja, se ele não olhasse, não teria pecado, não teria desejado. Então devemos ter cuidado com o que olhamos, com o que vemos, com o que tentamos ver. Então é isso que Cristo está falando. Concupiscência dos olhos. Desceu para o coração, desejou, pecou. Ninguém viu. Ninguém percebeu. Porque foi desejo do coração. Mas Deus vê. E é Ele, o justo juiz, que há de julgar os vivos e os mortos no grande dia do Senhor. E por fim, a soberba da vida. A soberba da vida, aqui o autor vai falar sobre que é a ostentação pretensiosa, ou seja, é querer aparecer. Este foi o pecado do diabo, de Satanás. Por quê? Porque ele quis ser igual a Deus, superior a Deus. Vou subir no monte acima do Senhor para ser proclamado como Deus. É soberba da vida, e soberba da vida é isso, é querer aparecer, é querer estar nos holofotes, é querer estar mostrando que é superior, que é ostentador, ou seja, que tem ostentação. Não é isso que o mundo procura, que o mundo vê? Ser reconhecido, está ostentando na vida. E as pessoas estão caminhando por este caminho. As pessoas hoje não conseguem fazer nada sem postar na rede social. Deixa de viver o momento que está vivendo ali para mostrar para as pessoas, ou seja, querendo ostentar. Mostrando muitas vezes uma realidade fictícia, que acontece coisas esporádicas na sua vida e ele quer mostrar aquilo como se fosse uma realidade constante. Isso é soberba da vida, é querer mostrar o que não é. Querem mostrar que tem prestígio, que está por cima da carne seca, como nós falamos no nosso ditado popular, mas na verdade é um miserável. É uma pessoa que está sendo dominada pela soberba da vida. E este pecado, meu irmão, Deus está querendo tratar com muitas pessoas que hoje professam a fé nele. Inclusive em obras dentro da igreja. As pessoas querem mostrar, mas não de forma que venha glorificar a Deus, não. Mas querem mostrar para mostrar que fizeram melhor, para tentar mostrar que eu faço melhor. Olha aqui como nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo melhor do que era antes de nós. Mas não para glorificar a obra, para que a obra cresça, não, mas para mostrar que ele é um vencedor, está querendo mostrar prestígio, querendo mostrar a fama dele que está se espalhando. E o reino de Deus não cresce, não cresce. Então, meu irmão, nós devemos raciocinar e pensar através da palavra de Deus, da sua leitura, conhecer que Deus quer que nós guardamos tanto o nosso corpo, quanto a nossa alma, quanto o nosso espírito em santidade. E encerramos essa lição novamente citando o texto de Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, e vossa alma, e o vosso espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então devemos guardar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo em santidade, porque Deus quer o ser humano completamente santo, porque Deus é santo em toda a sua plenitude. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.